Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje eu gostaria de falar sobre a, a forma, né, que a sociedade foi construída e os conflitos que a gente tem em viver nela, né? Por exemplo, eu já falei sobre a trindade, né? Já falei sobre o desejo, sobre outras coisas também. E essa, esse tópico, né, da sociedade, tudo relacionado a tudo isso que eu já falei, é muito interessante porque ele é meio que um conflito, né? Porque nós não fomos projetados para viver em sociedade 100%. Por quê? Porque o desejo, né, o desejo, tudo tal, a gente deseja coisas que a gente não pode conseguir, né? Tem que ter um equilíbrio entre o que a gente deseja, o que a gente pode conseguir agora, o que a gente pode conseguir depois. Todo mundo deseja, por exemplo, ter um apartamento bonito, uma casa bonita, um carro, uma videogame, alguma coisa assim, e nem sempre a gente pode ter no nosso momento, né? Às vezes a gente deseja até uma pessoa, né? E a gente não pode ter, muitas vezes, né, o que a gente deseja. E muitas coisas que a gente deseja, a gente não pode ter por conta da própria convívio em sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente deseja viver em sociedade, né? O ser humano ele gosta de ter pessoas por perto, né? Nem que não seja para conversar, mas ele gosta de saber que tem pessoas por perto. Quando não tem pessoas por perto, a tendência é ficar triste, mais triste, até, né, afundar mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele deseja ter pessoas por perto, ele não consegue, né, aceitar certas coisas que a própria sociedade põe pra gente, né? Muitas pessoas não querem viver em sociedade, não gostam das regras da sociedade, mas gosta de viver em sociedade. Na verdade, muitas das pessoas não têm opção a não ser viver em sociedade. Então, gostaria de dizer que também, por exemplo, a gente tem que entender que a nossa cultura, o que a gente acha que é certo, que é errado, foi tudo implantado, né, pela vivência social que a gente tem, entendeu? Tudo foi implantado, por exemplo, os valores que a gente tem, cultural, né, que a gente fala, pô, isso é errado, isso é certo, muitas vezes está condicionado e é uma coisa que foram implantadas na nossa cabeça, né, naturalmente, né, naturalmente, por exemplo, você, quando você nasce, você vai crescendo, tudo, e você vai tomando consciência do que é as coisas. As pessoas mais velhas vão te falando que são aquilo, que significa aquilo outro, qual o valor daquilo, qual o valor daquilo outro, e você simplesmente absorve aquilo, né? Você pode falar, ah, mas eu acho que tá errado, mas mesmo assim você tem que respeitar aquele valor. E muitas vezes a gente cresce e fica, né, com aquela revolta, a parte da revolta da adolescência, fala, pô, mas podia ser diferente, né? Podia ser de outra forma, tem uma forma mais fácil. Então, tipo assim, mas a gente não pode mudar isso, então isso deixa a gente muito frustrado, né? E isso, né? Isso sendo um valor cultural, né? Ó, é errado você ter várias mulheres. Aqui é errado, mas tem país que não é. E tá tudo bem. O que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a gente passa por situações na nossa vida e não entende, né? Às vezes, né, a gente acha que, por exemplo, a gente pensa uma pessoa, né, durante a nossa adolescência fez tal coisa que às vezes até na nossa família que a gente acha totalmente absurdo e isso impacta muito na gente. Só que o que a gente tem que lembrar, modificar na nossa cabeça é que esses valores foram, né, imposto pela nossa cultura, pelo que a sociedade acha que é certo e que é errado. A gente tem que aceitar esses valores, porque senão a gente vive frustrado, mas também a gente tem que entender que esses valores,
eles são um conjunto de coisas, um conjunto de pensamentos da sociedade, da cultura que a gente vive. Então, tipo assim, é um absurdo, às vezes, alguma coisa que a pessoa faz, beleza, é um absurdo, mas, tipo assim, não é tudo isso, entendeu? Tipo assim, não é tipo, meu Deus do céu, não. Aquilo foi uma coisa que aconteceu pelo desejo da pessoa, que aconteceu de duas, né, não sei, depende da situação, que gerou aquilo que você e a sociedade considera um absurdo e um erro, né? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que não é tão sério quanto parece certas coisas, entendeu? Não é tanto um absurdo assim. Sim, pode ser um absurdo, pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa errada. Porém, tem que lembrar que esse peso é o peso da nossa cultura, não é o seu peso, entendeu? Não é o que você acha, não é os seus valores realmente. Você tem os seus valores da sociedade, mas você entendendo e tendo essa referência que isso é um valor da sociedade, você fica mais leve, entendeu? Esse peso fica mais leve. Por exemplo, você já entendeu que existe a parte do desejo é o que move a gente, certo? Ele vem antes de tudo. A parte da cultura, da sociedade, tudo que é implementada na gente, vem depois do desejo. Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um primo casa com a prima. Pô, eles teve o desejo de um pelo outro, eles teve o desejo de casar. A sociedade acha ruim, né? A sociedade acha um absurdo. Familiar casando com familiar, isso é um absurdo. Sim, pela cultura da nossa sociedade e tudo mais. Isso é um absurdo. Isso é anormal, né? Não é comum. Porém, tem pessoas que vê isso e acaba a vida da pessoa, entendeu? Tipo, fala, nossa, aquele tio, irmão, sei lá, que fez isso, morreu pra mim, isso é um absurdo, isso não pode, que não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então ela tá levando os valores da cultura da sociedade como os dela mesmo de verdade. Ela incorporou isso. Então, tipo assim, a sociedade e a cultura nossa pode achar que isso é um absurdo, é uma coisa ruim. Porém, você pode achar isso também. Só que você lembre que isso são os valores impostos pela sociedade. E então, isso fica mais leve, entendeu? Tipo, pô, beleza, eles foram lá, eles gostaram do outro, tal, eles estão felizes lá. E, e é isso, né? Tipo, tá bom, né? Não é tipo, nossa, meu Deus, é o fim do mundo, o mundo tá acabando, entendeu? Outro exemplo, por exemplo, um casal que resolve ter várias pessoas no relacionamento, duas, três, quatro. Isso é mal visto pela sociedade, fala, pô, mas não sei o que, né? Não, não pode, tá errado, que não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa fica, né? Nossa, ou até mesmo o, o homem com o homem, né? Uma mulher com a mulher. Ainda tem gente que olha aquilo e fala, meu Deus, não, não. Do meu lado, não. Se é meu filho, não é mais meu filho. Então, tipo assim, essa pessoa tá enraizada aquilo nela, entendeu? Tá engessado. Se você tem a mente aberta e você entende que isso são valores culturais, não necessariamente o seu valor, você olha aquilo e fala, pô, é errado, eu acho errado, mas eu sei que eu acho errado por causa dos valores culturais. Então, tipo assim, eu não faria, porque eu não quero sofrer as consequências, porque existe, né? Existe as consequências, né, de você ir contra os valores da sociedade, cultural e tudo mais. Existe uma consequência. Então a pessoa fala, não, eu não quero essas consequências, ou não me interessa isso, entendeu? Não sinto vontade, não sinto desejo. Mas aquela pessoa sente, meu irmão sente, minha irmã sente. Então, tipo assim, eu acho errado porque eu não faria.
Mas ela faz e ela que sofre as consequências dela. Eu não vou tratá-la diferente por causa disso. Só por causa disso. Entendeu? Isso vale para qualquer coisa que foge dos valores da sociedade. Lógico que é, né? Que tudo dentro do, né? Não machucar ninguém, né? Não ferir ninguém, nem a si mesmo, né? Obviamente. Pode também passar muito, porque aí já foge do assunto, foge da questão. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a parte do que foge da sociedade que a gente às vezes, pô, nossa, mas aconteceu isso e, meu, aquela pessoa não pode ser, sabe, fica nessa, né, nesse, pô, não tá errado, mas como que pode? E isso fica, né, guardado na cabeça da pessoa e às vezes até acaba relacionamento entre pai e filho, irmão, irmã, tia, né, amigo. Então, tipo assim, reforçando, né, a sociedade foi construída e foi evoluída, a nossa, né, nossa cultura, para com essas visões, né? Então, essas visões são da nossa sociedade. Elas não são nossas. A gente vive aqui e a gente concorda com essas regras, né? De boa conduta. Né? Mas, se uma pessoa foge dessas regras, por algum motivo, do padrão, você vê e você olha e fala, beleza, ela está fazendo algo que não é comum, ou ela fez algo que não é comum, mas ela não machucou ninguém, não tá machucando ela mesma, ela não tá roubando ninguém, entendeu? Lógico, se ela não tiver tendo nenhum desses valores que prejudica, né, causa danos, tranquilo, beleza. Ela que faça e tá de boas. Ela que fez e é isso. Questão de familiar, tipo, vamos supor. Vamos supor que eu tô aqui, tô meus 19 anos, exemplo. Aí eu vou lá e descubro que minha mãe e meu pai são primos. Certo? Isso pode acabar com a vida de uma pessoa que não tem uma visão assim, entendeu? Ela fala, não, mas como assim? Eu sou filho de primos, que não sei o que, não sei o que lá, ai meu Deus do céu, isso não pode acontecer, como que minha mãe pode fazer isso? Como que meu pai pode fazer isso? Entendeu? Onde já se viu, não tem, sabe, os dois têm que se separar, não sei, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa que já tem uma visão já que isso são valores da sociedade, ela vai pensar, pô, mano, que, nossa, né, realmente me pegou de surpresa. Mas beleza, né? Eles se gostaram, eu vejo eles se dão bem, aconteceu. Eu não faria, né? Ou eu faria. Mas independente, o cara pode, né, normalmente, ele vai falar, não, eu não faria, né? Mas beleza, né? Beleza. Eles sofram a consequência das ações deles, né? E, e é isso, né? Eu não vou tratar diferente eles, né? Por conta disso. Só por conta disso. Então você vê como a pessoa fica bem mais. A pessoa fica. Ué, doideira, né? Mas tá bom, né? Beleza. Entendeu? Tipo, não é aquela pessoa. Puta, não acredito, meu. Nossa, já era. Meu Deus, acabou. Acabou. Meu, aberração, eu sou uma aberração. Entendeu? Fruto, né? De. Então, tipo assim. Essa é o que eu quero passar, entendeu? Tipo, entender que a sociedade tem a sua cultura, a gente vive em sociedade, né? A gente precisa viver na nossa sociedade. Quanto mais a gente aceitar ela, menos a gente vai ter problemas, né, de conflitos. E entender isso, né? Entender a parte do desejo, tudo que vem antes dessa cultura, você pode começar a entender melhor, né? O porquê que aconteceu tal coisa que parece ser tão absurdo assim, né? Espero que eu esteja explicado bem, né? Esse assunto é um pouco confuso,
E é isso, né? É mais isso que eu queria falar mesmo. Fiquem livres para fazer perguntas, né? E até mais. Tchau.